Sejam bem-vindos ao podcast Arte do Revide, o podcast do grupo Dança da Morte. Estamos aqui hoje com o mestre Lampião para conhecer um pouquinho mais da sua história, de como que surgiu esse grupo de capoeira Dança da Morte, e entender um pouquinho mais de como que são as técnicas, a filosofia desse grupo. Seja muito bem-vindo, mestre Lampião, ao nosso podcast. Ficou bom, hein? Ficou muito bonita. Ficou muito bonito o desenho aqui o desenho da escola. Maravilha. Vamos começar então conhecendo um pouquinho mais dessa história. Hoje é o nosso primeiro episódio, então a gente vai entender um pouquinho mais de onde surgiu esse grupo de capoeira, como que a gente chegou aqui depois de 40 anos de muita dedicação e quais são as técnicas que a gente utiliza. Quase meio século. Então conta um pouquinho pra gente como que começou esse grupo de capoeira, de onde que surgiu. Os migrantes aqui vindo para São Paulo para trabalhar na construção civil, veio os primeiros capoeiras do extremo do Brasil para cá, para a construção de São Paulo. Então veio um indivíduo com algumas características já de professor, que não era diplomado ainda, que mestre Bimba só chegou aqui em 72 para diplomar o pessoal. E entre eles estava o Zé de Freitas, né? E foi com um dos alunos do Zé de Freitas que consegui aprender a capoeiragem. Isso já tem ali meio século, mais de meio século. Meio século já. E nessa trajetória, quem que você consegue enxergar assim que te inspira, né? Que você olha ali para aquele capoeirista e pensa, não, é alguém que me motiva a continuar nessa trajetória. Não teve. O meu mestre sempre ensinou uma coisa diferente. Então, como ele era autodidata, ele sempre ensinou um negócio que cai para hoje, né? Uma coisa que a ferrugem não destrói e o ladrão não leva, né? É conhecimento. Então, ele passou sempre assim. Então, o outro capoeira é simplesmente um mostruário. Para mim comparar outro capoeira é bem complicado, porque ele segue uma doutrina, eu cego outra, mas os dois na convivência vão aprendendo mutuamente. É assim que eu entendo esse estilo de jeito de viver. E nessas aulas, então, com esse seu mestre autodidata, as aulas elas eram feitas de forma prática, né? Então, ele era autodidata, então ele tinha mais a questão do exemplo e prática, ou era uma coisa mais teórica, uma coisa mais lúdica? Como que eram essas aulas lá no começo? Igual o JC. Ele deu exemplo muito legal. Então, os exemplos que ele fazia, né? Não era escrito, né? Então, o modelo de aula era sempre prático, né? Ele exibia o movimento e o outro executava. Os nossos primeiros colegas de capoeira eram praticamente analfabeto, né? Então ele tinha um destaque melhor que ele entendia das letras, né? Então compreendia melhor a prática psicológica do praticante esportivo, né? Não só da capoeira. Isso ajudou um pouco o desenvolvimento do sistema, porque ele estudava mais a fundo a questão da mecânica e da cibernética. Então ele utilizava isso como forma de comportamento para o indivíduo um pouco mais, como é que se diz, falta de habilidade, falta de estrutura muscular, ter a mesma competência que o outro, com um pouquinho mais de saber, um pouquinho mais de proteção muscular, mais de massa muscular, né? Então ele fez uma introdução muito boa nesse meio termo, né? De deixar o capoeira mais franzino, né, com uma estrutura um pouco mais delicada, mais apto a competir com o outro um pouco mais volumoso, né, um pouco mais veloz também. E a gente está falando então mais ou menos de que ano? Eu comecei em 1980. Quando comecei a compreender era 86, quando comecei a compreender as ideias do mestre. Então levou um bocado de tempo para me compreender o que ele estava falando. Os movimentos aprendi rápido, mas a compreensão do argumento, da teoria, demorei um pouco mais, pelo menos 8 anos para compreender o que ele estava dizendo. E a gente está falando então de 1980. Estamos tá longe, em 2024. Tá longe. Me gera uma pequena curiosidade. O que te fez
depois de tantos anos, continuar nessa jornada? Porque estamos falando aí de 2024, nem vou calcular aqui todo o tempo que passou. Todas as décadas. Todas as décadas que se passaram. Mas assim, ao longo dessa jornada, a gente vai desmotivando, vai motivando de novo. O que te fez permanecer? Porque hoje a gente tá falando de quase meio século. Por que você continuou? A resiliência, né? Resiliência, como é que fala? Resiliência do praticante esportivo, não somente da capoeira, mas os outros esportes têm uma capacidade de deixar o indivíduo um pouco mais concentrado. Então, ele um pouco mais centrado naquilo que ele está fazendo. Todos os esportes. A capoeira é uma ferramenta. Né? A disciplina do esportista entra numa fase de 1 ano ou 2 para ele compreender o gosto dele pelo esporte. Depois que ele gosta do esporte, ele cai, ele levanta e ele continua no esporte. Então, acho que a persistência do indivíduo naquilo que ele gosta de fazer é o que dá a ele a motivação. É o que eu acho. Então, hoje o senhor consegue olhar para toda essa história, toda essa trajetória, se manter engajado e motivado. O senhor, assim, tá com uma idade um pouco mais avançada, vamos falar um pouco assim? Avançada? Continua na ativa ou agora a gente tá naquele momento que coloca o mestre no sol, tira o mestre do sol? Como que tá? Não, eu ainda consigo chegar no sol e consigo sair para a sombra. Mas a dificuldade do praticante esportivo, nos seus primeiros 10 anos, ele tem uma vitalidade melhor, então ele está no auge. Quando ele, nos seus 20 anos de treino, ele passa por um processo de entender o esporte dele. Aos 30 anos de treino, ele está no auge, comparando-se com os outros mais graduados e olhando para os seus formados numa descendência futura. Aos 40 anos, ele já chega com as peças um pouquinho mais quebradas, um pouquinho mais gastas. Então, ele tem uma visão um pouco mais escolar do seu esporte. Aí, chegando aos 50, ele já fica mais tipo um troféu para ser exibido para os seus discípulos, né? Então, essa é a função. Assim como o pai cuida da criança, é a mesma coisa que acontece. Então, hoje ainda tá dando uns mortais, rabo de arraia. Assim que eu resolver esse problema do joelho, eu vou conseguir fazer as mesmas coisas. Mas o problema de joelho, ele saiu do lugar, então tem que ver se o médico dá um jeito. Ele falou que tinha que trocar. Ele falou que tinha que trocar o joelho, mas para mim trocar, aí eu não posso fazer nada. Esse popino fica pior ainda. Então, para trocar as peças, na idade que eu tô, não compensa mais. O médico falou que eu vou morrer com esse joelho, então não tem jeito. Chega uma hora que vai faltando óleo, né, mestre? Vai faltando óleo. Ele falou que tinha que pôr graxa no joelho. Eu falei, poxa, vai ficar difícil fazer o que eu faço. Ele falou, então desiste do que você faz. Eu falei, então não dá. Então não vou trocar. Vou ficar com o joelho desse jeito, mas continuar ativa. Mas a questão da idade chegar é que você consegue ver o outro lutador com um pouquinho mais de saber. Então, o veloz, ele tem uma característica muito boa de enfrentar o jogo. Aproxima o microfone, mestre. O Senna também tinha uma velocidade boa, mas ele não conseguiu controlar, né? Então, o indivíduo forte, ele também tem uma característica que o induz a ter um grande arremesso para coisas pesadas. Então, tudo tem a sua vantagem. Então, o indivíduo um pouco mais maduro, né, no esporte, em qualquer que seja ele tem uma visão do lutador e consegue achar o defeito, achar um ponto mais fraco naquela característica de luta. Ele acha, com a sua visão um pouco mais amadurecida, ele acha a brecha da abertura de guarda simplesmente por olhar o outro fazendo aquele movimento, aquela entrada de luta. Ele consegue observar. O corpo não está mais aquela agilidade fenomenal, mas a mente não para de trabalhar quando o indivíduo vê o outro lutador fazendo, né? Então, o que acontece é isso. Bem interessante. E olhando um pouquinho assim para a história do grupo, né? Hoje é o nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo Dança da Morte, depois a gente vai entrar mais na técnica e na filosofia. Esse brasão, eu olho para ele ali, eu tô vendo o pé que não parou. E a cara que não saiu da frente. Tem que fazer assim. O que significa esse brasão, mestre?
O brasão tem a sua origem em 1882. Em 1882, quando foi escrito a nossa primeira letra do hino nacional, que está escrito lá no estrofe, dança, morte, né? Então a gente colocou uma parte do hino nacional e a dança, que faz parte do nosso povo, né? Na cor vermelha, porque o mestre achou que a cor vermelha ia impressionar um pouco, que na década que eu comecei capoeira, o brasão era uma porta de entrada para intimidar o outro lutador, né? Então, cor vermelha sempre impressiona um pouco. E um golpe que naquela época era desconhecido, né? Agora não, todo mundo está jogando. Mas naquela época era desconhecido e o pessoal não entendia como era que o indivíduo conseguia fazer esse tipo de golpe em plena atividade de capoeira, né? Então, esse golpe escorpião tem uma origem muito persuasiva na escola, né? Identificando que em qualquer posição o lutador de capoeira é um indivíduo perigoso, né? E as rodas dentadas seguem uma função do mestre no sistema de encaixe sincronizado, por causa do tempo, do limite da abertura de guarda do outro movimento. É muito interessante o brasão. Na época era incompreendido, né? Mas agora o pessoal já compreende um pouco mais, porque já se passou muito tempo, né? Muitas décadas. Então o pessoal compreende melhor. O nome não é comercial, né? O nome é complicado, porque algumas escolas em 90 proibiram o nosso nome em alguns projetos sociais, né? Em 90 foi complicado. A gente tivemos que mudar para a arte do Revide. Fui até atrás de Paulo Gomes na Abracap para ele me dar o direito de usar a arte do Revide, né? Mas por questões de colocar o projeto nas escolas, né? A escola aberta, né? Que acho que foi um dos prefeitos que autorizou isso aí. Interessante. Então, esse brasão, ele está representando um dos golpes que tem dentro da capoeiragem. Um dos golpes. Qual que é esse golpe? Chama-se escorpião. É o indivíduo que está embaixo do outro. Sim. Praticamente não é assim que funciona, é dentro do outro golpe. Mas quando o indivíduo termina o golpe, ele está com as pernas paralelas. Então, o golpe pega ou na barriga, se o cara for do meu tamanho, pega na barriga, né? Mas se o indivíduo for um pouquinho mais esguio, então pega no rosto, que a intenção do golpe é machucar com a menor força possível. Então não é um golpe de quebramento, né? É um golpe mais de jeito de bater, né? É venenoso se pegar, né? Aí se o ferrão pegar, aí vai machucar um pouco. Machuca um pouquinho. E com tanta história, hoje a gente consegue enxergar como funciona os princípios desse grupo de capoeira, Dança da Morte. Existem ali princípios específicos, padrões que os descendentes aí dessa linhagem do grupo Dança da Morte seguem? Como que funciona essa padronização dentro do grupo de capoeira? Bom, eu sou o último descendente da escola. Vamos perto do microfone, mestre. Isso. Eu sou o último descendente da escola ainda em atividade, ainda exercendo a minha função de orientador. Então, os princípios básicos da nossa escola estão no fundamento dos antigos escravos, em manter o corpo intocável pelos movimentos. Então, se um indivíduo na nossa escola defendendo de braço e agarrando, não é um bom praticante dessa modalidade, que a modalidade é feita para indivíduos franzinos e de pouca estatura. Os grandão pode fazer? Lógico que pode. Cansa um pouco mais rápido, alguma dificuldade em algumas posições, mas essa técnica é feita para indivíduos que não querem ser tocados pelo golpe. Então, o princípio da técnica existe em 4 tipos de movimentos para nós. As lutas todas seguem 2 princípios. Nós seguimos 4 princípios porque ela tem um fundamento um pouco mais antigo. Então, as outras lutas, em geral, consistem em golpes diretos e golpes redondos. Nós já aplicamos um pouquinho mais de conhecimento entre os ornamentais e os ritualísticos, que faz parte da tradição negra, então vem de muito longe. Então nós seguimos esse princípio. E manter o corpo intocável. Mestre, mas alguns capoeiras se agarram, mordem um com o outro, dá trava. Eu não tô ligando para os outros capoeiras. Eu quero que os meus descendentes tenham uma função histórica melhor, tá?
Então, os outros estão bem? Estão bem. Estão divulgando, estão no exterior fazendo seus combates, mas eu acho que o indivíduo que precisa de uma técnica de luta, onde o corpo dele não precisa ser acertado com qualquer movimento, então não pode defender porque quebra os braços. Então o indivíduo precisa ter noções de que ele é frágil, como um copo de vidro. Caiu, quebrou. Então ele aprendendo a cair, não quebra. Sabendo usar a sua técnica, eles ficam um pouquinho mais sociável, porque é um indivíduo que tem autoconfiança ao andar na rua. Então ele não fica intimidado pelo outro. Então Isso a gente é consegue usar essas técnicas para defesa, né? O corpo não pode ser tocado, posso me defender, posso desviar. O princípio de qualquer lutador é não procurar o atrito. Esse é o princípio, isso é básico. Nada de briguento. As academias não gostam de indivíduo briguento. Não seria possível ensinar o indivíduo desde berço a querer o prejuízo do próximo, né? Então, nosso país foi catolizado em 1500 e alguma coisa. Então, a violência geralmente é no extremo. Não tem outro jeito? Tem que quebrar. Mas se tiver um jeitinho, você elabora o prós e os contras, né? Porque a capoeira ainda está no Código 402, proibindo a luta, né? Então, nós somos criminosos perante o Código Civil, né? Que a Lei 402 não deixa nós como indivíduos fracos, né? Então, a Lei 402 é que diz que o capoeira, por permanecer num grupo ou liderá-lo, é punido com sentença de 6 meses de prisão. Mas isso vem da época das maltas, quando a gente ainda tinha ali, quando a gente ainda tinha ali um grupo de capoeirão que eram vistos mais como malandros, porque eles também vinham também descendente ali dos escravos, eles não tinham muitas condições. E aí o que eles conseguiam fazer era dar o jeitinho brasileiro. Isso, o jeitinho foi o seguinte: quando a Dona Isabel assinou uma lei contra os brancos que escravizavam outro povo... A famosa Lei Áurea? Isso, essa lei que eu estou dizendo. Então, a Dona Isabel assinando isso em 13 de maio de 1800 e bolinha, então provocou na família escrava a falta de alimentação para os pequenos, né? As crianças. Então, houve um grande abandono desta camada infantil. Então houve algumas instituições que acolheram e surgiram as creches, mas essa falta de cuidado com esses adolescentes e crianças, surgiram as maltas, que eram os maiores cuidando dos menores. Então eles ajudavam uns aos outros nas lutas para conseguir alimento, proteger os mais fracos. Então as maltas, eu acho que foi o Código Civil que fez uma grande barreira para esse indivíduo, mas eles se viraram muito bem. A proibição e a Lei Áurea, para o controle da massa negra aqui no nosso país, foi uma dura paulada no povo escravo, né? Porque eles contrataram os italianos para plantar o café. Eu não entendi. Aí os italianos tinham salário, não é mesmo? Tinha um salário. Eu passaria muitas horas aqui ouvindo o senhor falar, e eu sei que o senhor falaria por muitas horas. Quem te conhece sabe. Minhas aulas duram 8 horas. Então... Mas eu queria que a gente finalizasse agora esse primeiro episódio com uma reflexão aqui, mestre. Queria saber como que o senhor enxerga a capoeira hoje, né, 2024, contribuindo para a sociedade. A capoeira, como outros esportes, estão dentro de uma visão um pouco mais humanitária, né? Ô, mestre, mas você dá porrada, dá rasteira nos outros, você se machucar, isso é humanitário? Meninos, eu nunca fiz churrasco sem amolar a faca. Então, eu acho impossível você fazer um churrasco sem amolar a faca. Então, quando você vai fazer, produzir um bom cidadão, você precisa explicar para ele que tem alguns pontos que você precisa agir de uma maneira um pouco mais selvagem. Mas isso, dentro do razoável, é bom que os esportes em geral entendam. Por exemplo, eu estou numa academia que tem outros esportes e nós convivemos muito bem, né? Antigamente era impossível, mas hoje em dia os outros esportes estão mais
civilizados. Não tem uma disputa territorial, né? Então, os outros esportes convivem muito bem. Então, eu acho que se o indivíduo é produzido de maneira a entender o outro com a mesma fragilidade que ele vai compreender que o extremo do combate é a última coisa a fazer. Então, o diálogo, a conversa, a convivência, porque nós vivemos num mundo onde nós só estamos à frente dos outros animais por causa do nosso convívio social. Senão, nós estaríamos brigando que nem cão e gato. Então, acontece? Lógico que acontece. Cemitério está cheio de gente briguento. As cadeias também estão cheias de gente briguento. Mas, se a gente aprender que o esporte é uma questão de edificação, né, para você conseguir viver 90 anos carregando esse veículo para lá e para cá, então você vai entender que o confronto com o outro é uma questão de necessidade do momento ali. Passou, relaxa e vamos continuar. Nós temos que trabalhar, né? O esporte é meramente para mim, né? Não para outros capoeiras ou outros praticantes esportivos que usam a luta como meio econômico. É uma forma de edificação? Lógico que é. Mas eu acho que se o indivíduo entender o esporte dentro de uma trajetória que vai formar ele para um convívio social dentro de uma firma, numa condução lotada, né? Então, isso é importante. Porque o monge é um indivíduo que está meditando no templo lá. Quando você tira ele e põe no ônibus 6 horas da manhã para ir para Dom Pedro, ele perde a paciência. Então, eu acho que o lutador tem que ser o mesmo negócio. É forjado na bigorna, mas ele não precisa ser violento, né? É disciplina, né, mestre? Disciplina. Lógico, a gente não é Jó, né? A gente não é Jó. Calma aí. Quem ensinou Jó era um cara muito bem esclarecido das questões. Mas a paciência do lutador tem limite, né? Não é porque ele é lutador que tem que apanhar de você, né? O mestre, não pode brigar, mas você não vai apanhar do outro, né? Você vai se defender, né? Se defender. Você vai se defender. Se defender. E hoje o senhor está dando aula em qual região? Eu estou aqui, a minha escola é grande, tá? Em toda a região. Mas eu estou aqui em Pirituba fazendo um projeto social. Desde 84, os meus projetos são sempre social. Ô, Messi, você não ganha dinheiro com capoeira? Eu trabalho para isso, né? Então, o dinheiro é para pagar a luz, manter os banheiros limpos, né? Quando possível, a gente não cobra, né? Mas, se há o apoio de uma entidade, a gente ensina de graça. O meu tempo é gratuito para o aluno. Assim como eu recebi, eu devolvo. Facilita o acesso para todo mundo. Para todo mundo. Quem pode e quem não pode. E com quantos anos eu posso começar a fazer capoeira? Eu tenho um aluno de 2 anos, já aprendeu a tocar pandeiro, não sei como, mas aprendeu a tocar pandeiro. Eu tenho um aluno de 50 anos, que dá umas vertigenzinhas quando vira a cabeça para baixo. Mas a gente vai controlando, né? Então, de toda idade, dependendo do empenho daquele aluno, eu acho que é possível ensinar, né? Da melhor maneira possível, né? Então, se você ensinar bem, a idade não vai interferir. A não ser quando você pega aquele indivíduo casca, né? É um velho casca ou é uma criança traquina. Esse é um pouco mais difícil, mas dá para ensinar. Maravilha. Não é ruim, não. Então, muito obrigada, mestre, por essa conversa. Achei muito rica. No próximo episódio, a gente vai mergulhar um pouco mais na técnica, nas estratégias de combate. Eita, hoje a gente falou um pouquinho mais do grupo, mas deixar aqui para todo mundo que estiver nos assistindo, nos ouvindo. Nós temos academias de capoeira espalhadas aí pela cidade de São Paulo, aqui como o mestre falou, em Pirituba, onde ele mesmo tem dado aulas. Outros descendentes do mestre também às vezes puxam uma aula aqui e ali. Então, temos também a academia do Grupo Dança da Morte na Zona Leste, no bairro Sônia Maria. Em Mauá. Nós temos São Rafael. Parque São Rafael também na Zona Leste. Temos em Guaianazes. E também em Guaianazes. Há algum lá em Fortaleza, mas não tem contato mais com ele, né? Que ele tá longe. Então, tem que ir lá visitar amanhã. Então, para quem não estiver nos ouvindo da Zona Leste, tem muitas opções. E a gente fica aqui pro próximo episódio. Obrigada. E lembrando, pessoal, que os projetos são sociais, tá? Os professores e mestres da minha escola são tudo voluntariados. Informação bem importante, na verdade. Eles não ganham, tá? Se eles ganharem, vai ter que dividir comigo.
É isso, muito obrigada, mestre.